o fortalecimento osteomuscular. O que acontece com os ossos quando você treina e estressa a musculatura? Você provoca também estresse no tecido ósseo. O tecido ósseo ele não é só feito de cálcio, ele é feito de células vivas e também de muita proteína. Essas células vivas têm vários tipos. Tem os osteócitos, tem os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos fabricam osso, os osteoclastos destroem osso. Então ocorre uma remodelagem óssea permanente, todos os dias. Então é um tecido altamente dinâmico, que a gente pensa que é todo rígido, né? Feito parede. De jeito nenhum. Tecido vivo, cheio de vasos sanguíneos e de células biologicamente ativas, como todos os outros tecidos do nosso corpo. Então, tanto os músculos quanto os ossos precisam desse estresse oriundo do treinamento de força para manter a integridade e a saúde desses tecidos especiais. Então, eu queria que vocês gravassem essa informação, que ela é recente e muito valiosa. Como muitos tecidos, o osso também está sendo descoberto como órgão endócrino, juntamente com a gordura e juntamente com os músculos. Tem capacidade também de comunicação que termina afetando tecidos até distantes do local de produção, portanto, a produção e a secreção de hormônios. Hormônios específicos chamados de osteocinas. Então, nós já falamos aqui de adipocinas, miocinas e osteocinas. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre essas duas osteocinas. A osteocalcina e a lipocalcina. Dois hormônios fabricados pelo tecido ósseo e que têm uma ação muito curiosa. Olha só onde é que esse hormônio, osteocalcina, vai trabalhar. Vai lá no pâncreas estimular a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Também vai favorecer a adaptação ao exercício e estimular a utilização da glicose e dos ácidos graxos pelo músculo. Os ossos se comunicando com os músculos e com o pâncreas para favorecer o metabolismo da gordura e do açúcar no nosso corpo. Olha que coisa bacana dos nossos ossos. E a lipocalcina que influencia o metabolismo energético, ativando a sinalização para suprimir o apetite na região do hipotálamo no cérebro. Ou seja, temos aqui também uma ação de controle do apetite, semelhante à leptina produzida pelo tecido adiposo, só que agora por um hormônio produzido pelo tecido muscular. E temos aqui ainda interações entre micronutrientes, como a vitamina D, conectando a comunicação dos músculos com os ossos. Vejam essa imagem aqui, que ela é bem didática. Quando você faz exercício, quando você expõe sua pele ao sol, e você suplementa com micronutrientes, principalmente cálcio e magnésio, você tem aqui uma fórmula muito poderosa para estimular os ossos a produzir esses dois hormônios que vão afetar diretamente não só a própria estrutura óssea, aumentando o seu fortalecimento, mas vão afetar também o tecido muscular, aumentando a capacidade do tecido muscular produzir mais proteínas. Então, olha só, o tecido muscular, quando você faz exercício, ele estressa o osso fica mais forte e, ao mesmo tempo, responde ajudando o músculo a produzir mais proteína. Eu acho o corpo humano simplesmente fantástico. Então, a dica prática é banhos de sol regulares e suplementação adequada. Então, aqui entram dois suplementos do nosso portfólio que fornecem cálcio, fornecem magnésio e fornecem vitamina D nas quantidades adequadas para você garantir todo o funcionamento equilibrado do seu corpo. Uma dica muito curiosa sobre o nosso tecido ósseo, que é uma descoberta relativamente recente. Preste atenção, existem gravitostatos dentro dos ossos maiores do nosso corpo, principalmente os ossos da coxa e da perna. Esses ossos liberam substâncias que têm ação sobre o nosso regulação do nosso apetite lá no cérebro, mas eles só liberam essas substâncias quando você está em movimento. Então, foi descoberto como se fosse uma segunda fonte de controle do nosso apetite. A primeira fonte foi descoberta, que é a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo. Quando você está saciado, a leptina vai agir para que você diminua a ingestão de alimentos. Os cientistas descobriram um novo mecanismo biológico capaz de calcular o peso do corpo e regular o apetite para manter sob equilíbrio. Então, aqui a imagem dá para você didaticamente entender o mecanismo de ação desse gravitostato. Vocês estão vendo aqui, né, a brincadeira aí da mulher com a balança? Mas estão vendo aqui na figura o osteócito, a célula principal do osso. Estão vendo aqui a comunicação dela diretamente com o cérebro, juntamente com a leptina produzida pelo tecido adiposo. Olha a ação aí dos dois órgãos, tecido ósseo e tecido adiposo, liberando substâncias quando você está em movimento, para que você possa regular o apetite e diminuir a ingestão de calorias. Então, seus ossos necessitam de um pouco de estresse
e também necessito de movimento para manter seu apetite sob controle. A dica prática é você configurar seu telefone para emitir um bip a cada hora, por exemplo, para você passar pelo menos de 5 a 10 minutos fora do assento. Você pode dar uma breve caminhada, pode levantar-se para ajudar a aliviar os músculos tensos, melhorar a circulação e ativar os seus gravitostatos. Por exemplo, eu codifiquei o meu relógio de pulso. De 1 hora aparece aqui uma mensagem, você está sentado há muito tempo. E aí eu tenho que me levantar para poder obedecer e seguir essa dica que é muito boa para a nossa saúde, ativando o meu gravitostato. Outra coisa importante desse movimento é você contar com esse músculo poderoso, que é o músculo da panturrilha, que é considerado o nosso segundo coração. Vamos lembrar que o nosso coração tem as artérias, que saem dele e levam o sangue para todos os tecidos. E esse sangue tem que voltar pelas veias. O coração bombeia o sangue para as artérias. Mas quem é que bombeia o sangue para as veias para voltar para o coração? São exatamente os músculos. Mas esses músculos só conseguem executar esse trabalho direito quando você está em movimento. Então, quando você faz exercícios com a panturrilha, como, por exemplo, subir escadas, você ajuda o seu sistema circulatório a funcionar de maneira muito mais eficaz.